Fala galera, graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro Acessar Podcast, cara. Algo que nasceu no coração do nosso pastor, do líder dessa casa, que tem o propósito de levar conhecimento e riquezas das escrituras sagradas ao seu coração. Então fica ligado que eu tenho certeza que todas as pessoas que sentarão nessa mesa serão pessoas de relevância. E hoje eu tô com um cara aqui, um amigo especial, Hugo Cruz, nosso convidado. Eu quero deixar ele se apresentar aqui. E aí, Hugão? Fala galera, meu nome é Hugo Cruz, já caminho com essa galera há algum tempo e a gente está aqui para fazer parte desse processo, de dar início a esse processo, nesse Acessar Podcast. Vai ser um produto edificante, né, que vai levar a palavra, vai levar consistência e vai ser edificante na vida de todos aqueles que vão acompanhar. Então fique ligado, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de deixar seu comentário, vamos para cima. Galera, além do Hugo, nosso amigo, né, de caminhada aqui, tem um cara especial aqui e vai ser aquele que nós vamos fazer algumas perguntas para ele hoje. Um cara que também é relevante, né, tanto para nós e tanto para você que está assistindo, eu tenho certeza. Pastor Rafael de Oliveira, eu quero deixar ele se apresentar aqui também. E aí, pastor? Graças a Pai, gente, bom demais estar aqui com vocês nesse momento, né, vendo algo, né, nascer. E, né, para quem não me conhece, Rafael Oliveira, casado com Margarete, pai do Eric, da Vitória, né, filho de Deus principalmente, graças a Deus, né. E estamos aí caminhando, né, com grande expectativa naquilo que o Senhor tem proposto no nosso coração. Bacana, meu caro. O nosso objetivo nessa noite é destrinchar a pessoa do hoje pastor Rafael Oliveira, né? Carinhosamente a gente chama de pastor alemão, no meu caso de pastor Lemon, e que a gente quer conhecer melhor de você, saber como você chegou até aqui. Mas antes de você dizer como chegou até aqui, eu queria entender como é que era você na sua infância, para que a gente possa entender quem era esse Rafael, de onde você veio, se realmente você é de Minas, se você não é, qual que é a sua trajetória, o que te levou até aqui, o que Deus reserva para nós a pessoa do Rafael de Oliveira. A história é longa, né? Já tô com 45 anos, né? Só de casado já 25, já completei o boda de prata. Mas voltando a esse tempo, eu sou nascido em Nilópolis, Rio de Janeiro, né? Onde minha família, a maior parte dela ainda se faz presente. Alguns estão em missões, né? Que eu venho de família de galera, né, envolvida também em missões. Tem alguns pastores, evangelistas ali. E eu vim pra cá antes de chegar, né, a Contagem, né, onde eu tenho endereço fixo hoje, né, na minha adolescência ali, eu tive morando em Juiz de Fora, depois vim posteriormente, né, ali na época de Collor da vida, né, como diz na palavra, quando o rei Açoeiro, não, quando o presidente da época era, né, e esse camarada, eu vim morar em Belo Horizonte com os meus pais, né, e uma infância assim um pouco complicada pra mim, né? Porque eu tava nessa transição de adolescência e você mudar de ambiente assim drasticamente como eu mudei, pra mim não foi nada agradável. Tanto é que tem marcas na minha vida até hoje. Eu sinto muita falta de ter tido convívio com meus primos, né, com os meus tios que fizeram parte ali da minha infância e pra mim trouxe uma certa dor, vamos dizer assim, né? Dessa distância. Mas eu cresci nesse lar, cara, de onde minha avó era da gangue do coque, né? Minha avó e minha bisavó chamava. Eu nem lembro o nome, mas a gente todo mundo chamava de Totinha, né? Então, Assembleia de Deus, então os movimentos ali, é, de, onde os círculos de oração, né? Você via ali Deus falando. Na minha infância, né, eu vi um pouco disso acontecer, né? Minha mãe também, criada na Assembleia de Deus. Vi nessa caminhada aí meu pai se desviar do caminho, né? Que quando eu comecei a ali já a entender as coisas, meu pai já estava longe da presença, né? Já ele cresceu bem financeiramente, mas se esqueceu de quem colocou ele lá. Então, daí pra frente foi meio que ladeira abaixo. Interessante isso. Hugo, eu não sei você, mas eu não nasci, né, nesse berço cristão. Nasci No meu caso também. nesse contato, né, de meus parentes ter esse contato com o evangelho.
Mas ouvindo você, pastor Rafael, falar que nasceu nesse ambiente familiar, né? A sua avó, sua bisavó, a taravó, do coque, ninja, né? De oração. E como que foi esse processo? Porque nem todos os pais, pastores, né? Conseguem alcançar os seus filhos, às vezes, por uma obrigação. Vamos para a igreja comigo, vamos para a igreja comigo. Qual foi o seu primeiro contato com a pessoa de Jesus, cara? Essa questão, para responder essa pergunta, eu vou voltar só um tiquinho na fita, porque eu vi isso acontecer, né, na minha infância, mas eu não tinha maturidade para aquilo que estava acontecendo, eu não entendia nada daquilo, então para mim não fazia muita diferença. Hoje eu vejo tal com um olhar diferente, mas eu sempre fui muito rebelde, né? Eu sou um camarada bem agitado. Só que hoje eu tenho um foco. Naquele tempo eu não tinha o foco, né, no Senhor que eu tenho hoje e tal. E eu sempre fui muito assim. Minha mãe, até certo ponto, ela me obrigava a ir à igreja. Eu ia para a igreja porque por obrigação, mas chegou um momento que ela já não tinha tanta autoridade sobre a minha vida assim, que foi ficando mais difícil para ela me levar a um lugar que eu não queria estar. A igreja hoje, cara, ela se tornou, em alguns lugares, bem mais acessível para pessoas que, né, por exemplo, tem uma visão mais aberta, né, de relacionamento. Antes, ela não passava essa imagem de um Jesus acessível, né? A ideia, né, eu gosto muito, por exemplo, do Techoso, porque mostra um Jesus mais humano. A gente não tinha isso, então a gente lidava muito com a religião. Tinha os movimentos para quem estava inserido já, que cresceu nesse movimento, para eles era mais fácil. Mas para quem não tinha esse estilo de vida, foi bem complicado. Então, eu cresci nesse ambiente de Deus estar falando através do, né, lá, fluindo através dos meus parentes e tal, mas o meu pai estava longe. Né? Então, também via manifestações demoníacas acontecendo. Né? Por exemplo, na época, a gente está numa situação complexa financeira lá e meu pai tinha uma aviária, ele entrava dentro da aviária, os bichos morriam tudo, cara. Começava a cair pro chão morrendo. E você vai, que tem uma coisa acontecendo aqui no mundo espiritual, né? Dele entrar, pôr o pé em casa, explodiu o vidro do fogão sem ter nada no fogão. E essas coisas que aconteciam no nosso meio, assim como eu via, tinha aquela questão do Deus agindo, a gente também via o maligno agindo. Então a nossa vida estava bem na contramão, porque minha mãe tentando permanecer firme e meu pai longe da presença. Então o meu encontro foi nesse momento de meio que desespero, né? No momento onde que estava tudo agitado, a gente estava em situação financeira de falta, de ausência, mas eu comecei também a me lembrar das experiências, né? Eu tive no passado, assim, de suprimento, de cuidado do Senhor, de ver milagres, né, de Deus levantar pessoas de vir de outros estados para suprir necessidades nossas, num tempo onde não havia comunicação como temos hoje. Então, quando eu essas coisas começavam eu acho que aconteceu meio que como Paulo, né? Quando o Senhor aparece a Paulo, ele, olha, tá ficando difícil, vou falar com as minhas palavras, tá ficando difícil você recalcitrar contra os aguilhões. Então ficou difícil eu escapar daquilo que Deus tinha pra minha vida, né? Eu não creio em predestinação, gente, não é isso, mas ficou difícil escapar da bondade de Deus, sabe? Da graça do Senhor. E aí um dia, dentro dessa agitação toda, eu li com meus 15 para 16 anos, minha mãe sempre gostou muito do Voz da Verdade, né? Na época dos LPs. E aí eu mesmo, um desses LPs que eu mesmo dei de presente pra ela, né? De aniversário, que eu sabia que ela gostava, eu coloquei pra mim lá escutar. E comecei a prestar atenção no que aquelas canções diziam. E ali eu fui impactado, comecei a chorar sozinho ali na minha adolescência, naquela fase toda ali. E eu tomei a decisão, falei, hoje eu vou pra igreja. E é engraçado, né? Porque quando a gente toma a decisão de ir pra igreja, às vezes não aparece ninguém pra convidar a gente. Quando os outros convidam, a gente não quer ir, né? E aí, quando a gente quer ir, não aparece alguém pra ser essa ponte muitas das vezes. E aí, eu morava até do lado de uma igreja, mas não senti anseio por ir ali. Eu peguei e fui na Batista Ebenezer, onde eu me converti, ali no Retiro. Eu não me lembro mais o nome do pastor, né, que era daquela época, depois vieram outros que eu me lembro o nome, mas esse a qual eu me converti, então eu tive ali o meu primeiro contato com o Senhor ali, de estar se derramando diante dele, de reconhecendo ele como o Senhor da minha vida. Mas, meu querido, dali pra frente também, eu falo que eu dei muito trabalho para Deus. Então, dessa trajetória que você falou da sua infância, de ter nascido num berço evangélico e não
está familiarizado com Jesus, vendo, né, as questões acontecendo, alguns milagres, algumas questões espirituais que eram bem claras para você que eram espirituais, e mesmo assim isso não te levava a ter um encontro com Cristo, até você ter esse encontro na Batista Ebenezer, e depois desse encontro da Batista Ebenezer você virou uma outra pessoa, que te levou para onde você está hoje. Qual foi a sua trajetória da sua conversão até esse momento hoje que você é pastor de uma igreja hoje? Então, nesse momento que eu aceito a Cristo, né? Na verdade, eu tenho um contato com o Senhor ali. Foram várias dúvidas. Eu não tinha pessoas para me dar um norte. Às vezes eu participava dos cultos, mas eu não tinha alguém que me desse uma direção. E eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre tive muito anseio pelo conhecimento. E eu ia ali, eu buscava, quando falava-se sobre questões espirituais, eu ficava com um certo anseio por desfrutar daquilo que eu vi algumas pessoas desfrutando. Eu participei de acampamentos onde eu experimentei pequenos fragmentos da unção de Deus fluindo naquele lugar. E aí foi só aumentando a sede, né? Só que eu tava num tempo que não é como hoje, né? Eu vivi um tempo que quando você carregava uma Bíblia, você era zombado. Eu era muito bagunceiro na escola, aquela coisa toda, na adolescência. E quando eu me converti, eu comecei a ser perseguido. Eu entrava, às vezes eu ia na igreja, num culto lá na Dourado, na igreja lá. E quando eu tava voltando, muitas das vezes tinha aqueles amigos da escola, estavam lá dentro, os camaradas zoeira, como eu era também, e eu comecei a ser hostilizado por eles, né? E tá, olha lá o crente, olha o irmão, ó, o pastor. Acho que ele estava profetizando, vai ver, né? Ele, ó, o pastor e aquela coisa toda, e era bem complicado. Mas eu comecei a ter essa sede pelo Senhor, né? E só que eu nessas, né, eu ia e voltava e aquela coisa toda até se encontrar. Eu me lembro que em alguns momentos de vontade pô, não é possível que eu não consigo ter essa experiência com Deus e aquela coisa toda. E eu comecei até a chegar no pastor e falar, pastor, eu quero aprender mais, eu quero me envolver mais. E ele sempre vai, tá, depois a gente vai ver isso, aquilo. Acho que ele não tava botando muita fé. Não vou culpar ele, porque ele não tá lidando com um jovem, né, que talvez, né, nas suas dúvidas não sabia se expressar direito. Mas em determinado momento, né, eu me lembro de várias experiências, né, como eu já contei algumas para vocês, e o Senhor foi quebrando conceitos no meu coração, né, do ambiente de igreja, né. Eu estava me acostumado com um tipo de fluir de Deus, um tipo de embalagem, né. Eu me lembro da vez que teve um evento lá na igreja, e chegou o Kaká com os camaradas lá, todo cabeludo de touca, lá da casa de recuperação. E de repente eu falei assim, não, os caras, o pastor vai dar oportunidade para esses maloqueiros, esses malucos aí. Mas Deus começou a se manifestar naquele momento, através da vida desses caras. E aí eu comecei assim, me identifiquei, porque eu sempre fui muito assim, eu pensava que eu tinha que abrir mão da minha personalidade para mim servir a Deus. E Deus só queria mudar o meu caráter. Olha aí. E eu pensava assim, eu preciso mudar, tal. Não, Deus quer que eu mude, mas não era a questão da minha personalidade. E a minha preocupação era essa. Eu falei, pô, vou ter que ser que esse cara, né, quadradão, aquela coisa toda. E aí, só que começou a ficar pequeno esse mundo pra mim, esse mundo de igreja que eu tô dizendo. Porque eu queria algo que eu era cobrado, mas eu não só eu, quanto todo mundo era cobrado, mas a gente não era puxado para esse nível onde eles estavam cobrando a gente. E aí eu tomei uma decisão. Você era cobrado, mas não era ensinado, né? Sim, não era ensinado. Então como que eu vou ser cobrado por algo que eu não aprendi? Você precisa viver isso, precisa viver aquilo. Eu não sabia como buscar, não tinha uma direção. Então eu, em determinado momento, eu falei que já depois de casado, eu falei com a minha esposa, cara, eu não vou mais, né? Não vou mais na igreja lá não. Não vou mais porque, poxa, tá muito complicado. Eu não tô encontrando aquilo que eu tô buscando. Eu tenho uma sede que não tá sendo saciada. Então eu tô entrando do mesmo jeito, saindo e tal. E nisso, né, nessa questão aí que eu vou pra casa e começo a ficar em casa, não me tornei um desigrejado, pelo amor de Deus, viu, gente? Hebreus 10:25, não deixei de congregar. Eu só tava buscando de uma forma que eu ainda não tinha maturidade para entender a direção. E aí determinado dia, um amigo lá da igreja, o Ricardo, ele pega e toca a campanha lá em casa no final de semana e fala, irmão, tudo bem, eu desço, tal. A gente bate um papo, eu não tinha muito aquela vínculo com ele. Vou participar, vai ter uma conferência lá na igreja sábado, você queria participar, não? Eu não sabia o que é conferência, né? Eu falei, mas o que é isso? Não, é tipo um culto. Ah, beleza, tal. Eu tive assim a dificuldade de dizer não pra ele.
E, não, eu te busco aí e tal, beleza. Tem que pagar, não, tá tudo certo, beleza. E ele me busca lá. Então, nesse dia teve um evento de renovação da mente com o Natan Rufino. E aí foi o dia que minha vida, ela, não sei dizer se virou ponta cabeça ou se ela virou cambalhota, né? Onde a sua mente renovou mesmo, né? Cara, eu participei desse evento de 3 horas. Natan Rufino é fera, viu? Eu fiquei 3 noites pilhado, sem dormir. Eu não consegui expressar para minha esposa o que eu vivi naquele lugar. Sabe? Algumas pessoas relatam que participaram do encontro com Deus. Eu acredito que deve ser algo bem semelhante a isso. Mas eu fui impactado de uma forma que eu fui ativado naquele momento, naquele dia. E dali por diante, a minha vida cristã, ela se tornou outra. Ela se tornou outra. Então, dali para frente, eu comecei a enxergar o evangelho, né? E eu vim entender que realmente as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. E ali minha vida espiritual foi ativada de tal forma que a Bíblia ela se tornou outra para mim. Sabe? Eu comecei até... As palavras começaram a saltar aos meus olhos com um evento de 3 horas. Eu falei, como é que pode? Só que eu tentava explicar isso para as pessoas, elas não tinham compreensão disso, irmão. Porque essa experiência que eu tive com Deus, eu tive vários milagres que eu posso contar da minha filha, da minha esposa, que em outro momento a gente pode trocar ideia. Mas essa foi a mais marcante. Eu te falo que essa mudança de vida foi mais marcante do que o milagre da ressurreição da minha filha. Pra mim, impactou muito, cara. Por mais que foi maravilhoso ver isso, foi top, mas é algo que foi assim, foi um confronto fora do normal pra mim. Eu acho incrível essa inconformação, cara. Sabe, eu acho que todos nós, cristãos, deveria ter isso dentro de nós, velho. Eu não aceito viver no nível que eu tô. Sabe, porque você deixou bem claro que você não era um desigrejado. O que você queria, as pessoas não estavam compreendendo, mas você queria mais. Ou seja, você queria mais de Deus naquele momento. Você falou, cara, se eu ficar aqui, não vai dar bom pra mim. Que tem muitas pessoas que acontece isso, né, Hugo? Às vezes a pessoa tá num ambiente que ela sabe que ela pode ir mais além ali, que existe mais naquele poço. Às vezes ela prefere morrer espiritualmente do que ter essa inconformação igual você teve, né, pastor? E aí foi um divisor de água na sua vida que você alavancou ali. Não foi ali foi o começo de tudo, né? Porque ele gerou uma sede muito grande pelo conhecer de Deus. Gerou uma sede que se tornou pra mim que meio que insuportável. E aí eu comecei, assim, no bom sentido, perturbar o Ricardo. Falei, cara, você vai ter que ensinar esse negócio pra gente. E ele começou a levar a gente nos cultos lá, né? Nas reuniões. Então, ali eu recebi cura, ali eu vi pessoas sendo curadas. E eu tive a oportunidade de, posteriormente, fazer o Rema, né? De fazer a escola de ministros e caminhar na palavra da fé. Uma palavra que sempre teve acessível, mas que eu não tive acesso, né? Então, foi um momento, assim, um divisor de águas para mim. Algumas pessoas, elas não compreendem, elas não sabem lidar com essa transição, né? De você ser um crente, você ser um frequentador de igreja para um cristão produtivo, irmão. Porque eu vejo que muitas pessoas, elas estão na igreja, mas elas não produzem frutos. Elas não produzem nem folhas para produzir sombra, irmão. Então, nesse momento que você começa a frutificar, você vai ter que lidar com várias situações. Você vai ter que lidar com situações de pessoas que vão abraçar, vão querer caminhar junto, mas você também vai lidar com a perseguição daqueles que não aceitam que você transformou, que sua vida foi transformada. E isso foi uma das coisas difíceis para me lidar nessa transição, né? De ter aceitado a Cristo. Beleza, aceitei a Cristo já foi um desafio naquela época. Né? Um momento onde a galera, hoje tá na moda ser crente, mas na minha época não era moda ser crente, né? Então foi um tempo bem difícil para mim, de perturbação na escola. Eu queria andar com Cristo, mas tinha aquele lance que a galera estava acostumada com o Rafael descolado, que estava envolvido em todas as presepadas que acontecia, para um Rafael que agora está querendo agradar a Deus. Então, mas na verdade eu acho que isso perturbava alguns também, que talvez eles já estavam recebendo a sinalização ali na minha adolescência. Mas ali, quando eu me torno ali também, né, adulto, aquela coisa toda, me caso... Eu também, essa transformação, ela mexeu muito com a minha família, né? Principalmente com a minha esposa, porque a minha mudança não foi pequena, irmão. Né? Eu comecei a viver a realidade do evangelho de tal forma que eu comecei a levar aquele negócio assim tão profundo que os resultados são inevitáveis. Né? De curas acontecerem através daquilo que Deus estava fazendo na minha vida, eu impor mãos sobre pessoas a serem curadas, coisas que eu nunca imaginei Deus fluir sobre a minha vida, Deus mostrar coisas... Né, e situações e a ponto dela achar que eu tava ficando doido. Minha esposa achou que eu tava ficando doido. Ela chegava no meu pastor, depois, posteriormente, né, pastor Ricardo,
Fala, o que você tá ensinando pra esse homem? Esse homem tá ficando doido porque ele chega aqui declarando a palavra, eu não tinha carro. Aí eu balançava a chave, eu declarava, pai, obrigado pelo meu carro, Senhor. Eu sou grato porque é algo que o Senhor me deu. Eu não tinha dinheiro, não tinha condição. E aí vamos levar a menina, leva os meninos na escola. Ela brava já comigo, eu pegava, embora, a gente vai de carro hoje. Rapaz, isso irritava minha esposa um tanto. Mas até ela também ser impactada com essa palavra. Até ela viver a realidade da palavra da fé. Né? Foi um processo, irmão. Mas valeu a pena que cada etapa eu faria tudo de novo, irmão. A fé exige uma ação com Cara, essa é a prioridade de tudo, né? A palavra diz em Tiago que a fé sem obras ela é morta. Então não tem como a pessoa querer usufruir do resultado de algo que ela não teve coragem de abrir a boca para falar. Sabe? Ninguém faz nada sem ter antes dito. Né? Primeiro a gente fala, depois as coisas se manifestam. E assim é no reino. E aí eu fui aprender isso com a palavra, irmão. Não é que Deus estava escondido, ele sempre está no mesmo lugar. É a gente que muitas das vezes não acessa o lugar da presença. E ele vai se manifestar, irmão. Então eu creio dessa forma, que esse tempo para mim, né, dessa transição de eu aceitar Cristo, minha vida ser transformada, né, eu constituir família, aquela coisa toda, muitas coisas foram fundamentais para fortalecer, para a gente ver isso que a gente está vivendo hoje. Aí veio essa questão da sua formação no Rema, essas experiências todas da palavra da fé, né? Houve o start de você cismar de virar pastor. Coisa que você falou aqui mais cedo, que tinha até o Geriza, não casou de gravata, para não se assemelhar com essa galera. Aí, de repente, hoje, atualmente, Rafael, pastor. Você teve uma experiência de fazer um trampo de pastor Pará de Minas, né? Sim. Teve um tempo lá para a palavra da fé para aquele local também. Conta esse momento assim, hoje, Rafael Oliveira, pastor alemão. Pastor que alemão você tem a dizer, lembrando daquele Rafael do passado que tinha o Geriza de pastor, e hoje você comanda a comunidade cristã Acesso, como pastor dessa igreja. Como é que foi esse start para que você pudesse assumir essa postura de estar nesse lugar como pastor? Olha, foi uma caminhada, uma trajetória que não foi bem calculada, na verdade, né? Quando surge a questão, a gente estava conversando aqui agora, sobre a questão de a gente começar a igreja no fundo de quintal, a igreja cresceu em proporções muito rápidas, né? Você fez parte disso, a gente veio para o prédio novo aqui, e a igreja cresceu muito rápido sobre a liderança do pastor Ricardo. Ele sempre foi muito bom em dar direção para ministro, assim. Ele tem uma percepção do chamado pessoa muito ser assertivo, né? Existe uma graça. Né? Existe uma graça na vida dele. Então ele aproveita muito bem isso. E aí surgiu um momento que começou a arder meu coração ir para fora, para ir para outra cidade. Eu tentei ir para outros lugares, não deu, Deus não deixou, cara. E até essa questão de ir para Pará de Minas, eu não conheci ninguém lá, eu nunca tive relacionamento. Eu fui para lá sem condições nenhuma, naturalmente falando, para começar a obra lá. E não foi fácil, né? Eu me frustrei em algumas coisas, mas tive a oportunidade de gerar uma maturidade também. Então, quando para mim não entrar nessa questão de ir lá da outra cidade, quando eu volto para cá, o pastor não tava, ele tinha acabado de voltar, tinha pouco tempo que ele tinha voltado também. Ele também teve uma experiência fora daqui. Teve uma experiência fora. Também não foi tão agradável em alguns aspectos, né? Mas gerou também uma casca no camarada, né? O camarada fica robusto com a pressão, né? E aí, eu comecei a falar com ele. Eu falo, pastor, eu não vou ficar no ministério. Nada contra, eu me relaciono muito bem com o pessoal da igreja. Todas as igrejas que eu passei, me relaciono muito bem. A gente chama a galera, né, de lá, a gente vai lá. Graças a Deus, nós não crescemos debaixo de divisão, não. Eu creio numa multiplicação, sabe? E então, quando eu volto, e aí eu vi que alguns parentes, essa galera que cresceu com a gente na palavra da fé, estava espalhado. Eles estavam meio sem norte também, por alguns aspectos, coisas pessoais que aconteceram. E aí, então, o que acontece? Eles falam assim, vamos fazer um culto, tá? Não sei o quê. Vamos fazer aí, não era nem ideia de célula, né? Vamos fazer um culto e tal. E meus pais moram na roça e a casa deles estava vazia, né? A casa debaixo da minha lá.
E aí, então, a galera fala, poxa, vamos fazer um culto e tal. Eu nunca tive a pretensão de voltar a ser pastor depois das experiências que eu tive fora de Minas. Foi muito difícil pra mim estar sozinho lá, sem suporte nenhum, então foi tenso. Foi muito tenso, assim, e tal, mas eu vi muito mover de Deus lá também, muitos milagres acontecer lá. Mas, e aí, eu chamo, então, falo, pastor, falei até com o pastor Ricardo na época, falei assim, cara, a gente vai fazer um culto lá na casa, vamos lá e tal. Então, quando a gente faz o culto lá no lar, ele não estava pastoreando, então ele veio para esse culto. Na minha cabeça, ele ia pastorear a igreja. Ele seria o pastor. Eu falei assim, ele veio, então ele vai assumir tudo de novo, vai ficar tudo, vai voltar tudo a ser como era antes. Vai voltar normal. Sabe de nada inocente, como diz o profeta Washington, né? E aí, não foi o que aconteceu. Ele veio na primeira reunião e não voltou nas outras. Só que nisso a galera já gostou do negócio. Ah, vamos fazer de novo, e virou um negócio semanal. Daqui a pouco a gente reuniu onde que é a minha marcenaria hoje, é bem pequeno lá, bem bagunçado, e a gente precisa tomar a cara de igreja então. Então eu acabei assumindo essa liderança de cuidar dessa galera que estava solta por aí, perdida, e a gente tem um bom relacionamento, né? Então a gente, né, foi para um prédio, alugou um prédio, começou aí nessa que entra, aí o Isler foi lá, conheceu a gente no porão, o pastor Isler, né? Chega lá e não sei o que ele viu naquele lugar lá, né? Bate-caverna, igual a Bate-caverna. Era uma Bate-caverna. Lá era um lugar que a gente se reunia, meu irmão. Era lugar igual de igreja perseguida, viu? Lá era. Lá tinha morcego, cobra. Parecia a igreja do Japão, que os caras faziam lá escondido. Pois é, só que aí tem um desafio. Quando acontece isso, claro que a gente já tinha experiência com a palavra, já pregava muito, né? Já pregava em muitos lugares, assim, nesse sentido de estar familiarizado com a exposição. E só que aconteceu algo nesse ano, que foi 2019. E a gente foi, assim, começar a caminhar nessa questão do acesso. A gente começou como Acesso Church na época, né? Eu tava na modinha lá de Church. Aí pensava, em Church, a gente precisava do nome, eu aceitei pô, o Church lá. Mas aí, o que acontece, né? Veio a pandemia, irmão. E a gente tinha acabado de alugar o prédio. E era pouca gente, sabe? Que tava ali envolvida e tal. E aí veio a pandemia. E eu falei, e agora? E aí não pode, aí chega um ponto que ela não pode reunir, que não sei o quê, e vai contra minhas crenças, esse negócio de não poder estar junto por causa de uma doença. Eu falei, eu sou o que crê no Deus que cura. Eu vi milagres acontecendo na minha filha, ela é ressurreição. A minha esposa é milagre de Deus, né? Em outro momento, é igual eu tô falando, né? É muita história, não dá. Muita história, não dá. Então eu falei assim, cara, aí eu fiquei, a gente começou a reunir clandestinamente. Né? A gente voltou a se reunir clandestinamente no fundo de quintal. Na pandemia podia até ser complicação. Né? Complicação. E aí eu falava, gente, ó, vamos fazer com cuidado, mas, ó, ninguém é obrigado aí não. Eu não vou ficar chateado se vocês não forem, mas eu tô crendo nesse negócio, eu não vou deixar de adorar a Deus em comunidade, não. E aí, a galera começou a ir lá no fundo de quintal e a gente fazendo louvor mais baixo no violão para os vizinhos não denunciar a gente, né? Ela tá tendo um amontoamento aí, né? Ajuntamento aí. Então, e acabou que a gente teve outras experiências. Eu tentei escapar do pastoreio. Porque dentro da minha visão, eu creio num chamado apostólico sobre a minha vida. Não nesse negócio de título, não é isso. Eu gosto muito de trabalhar capacitação e envio, assim. Eu gosto muito de trabalhar os bastidores da igreja. E como eu faço de tudo um pouco, né? Eu vejo que eu tenho essa facilidade. Então, eu tentei correr. E tem uma amiga nossa, né, a chilena lá, Catarina, quando eu falava com ela sobre abandonar o pastoreio, ela puxava minhas orelhas e falava, irmão, aquele jeito dela lá, né, com sotaque. Ela, meu irmão, você tá correndo de algo que Deus colocou na tua mão. E ela insiste, ela bate nessa tecla, eu nem choro com ela mais, né. Porque toda vez você tá correndo de algo que Deus colocou na sua mão, você ainda não tá se vendo como pastor dessa igreja, você que é o pastor dessa igreja. E ela sempre me chama muita atenção isso, então... As pessoas foram chegando, elas estão chegando ainda. A gente tem algumas dificuldades ainda, né? Porque hoje a gente está vendo outra geração. É porque a igreja pós-pandemia, ela virou uma outra realidade. Cara, então, muito mais difícil. Aí a igreja, ela virou uma igreja mais voltada para lives e tudo mais. Isso distanciou muito a igreja. Sim. E adoeceu muitas pessoas em questão emocional, né? Que as pessoas também, elas deixaram de socializar mais. Porque antes de 2019, a igreja era uma comunidade, a gente fazia questão de estar junto, a gente fazia questão de comer junto, participar de coisas juntos. Aí veio a pandemia que nos afasta. Sim. Cada um vai pro seu canto, não pode se juntar e tal. E a gente começa a ter um
novo momento de vida que era desconhecido pra gente. Principalmente a nossa geração, Sim. né? Que era uma geração de muita... Conexão Eu mesmo, lembro né? que a Ibenez, a igreja onde a gente passou junto um bom tempo, o grupo de jovem era muito fortalecido, música, não sei o quê, muito encontro. Até Copa do Mundo a gente assistia junto. Então a gente, depois de 2019, veio uma pancada que realmente distanciou. Sim. Mesmo depois desse desafio que você viveu, de pandemia, de passar por Pará de Minas, de viver hoje, acessos de hoje. Você tem o nosso parceiro aqui, o Isley, pastor, acompanhando de você da obra, e outras pessoas que caminham com você junto. Como você vê o futuro da igreja hoje, estando pastoreando ela? Olha, dentro de tudo que tem acontecido, nesses anos que a gente está caminhando junto, a gente está, né? Vou te dar um exemplo aqui do que está acontecendo. Quando Isley também já participou disso, ele já é pai da Helena e da Elo. A Elo nasceu dentro da comunidade, né? A Elo, aí nisso nasce a Lara, o João, o Benício, né? Que nasceram dentro da comunidade. Crianças que hoje estão. Ela tá com quantos anos? Isa tá com 4, vai fazer 4. Tá com 4 anos. E a gente. Nós estamos assistindo o desenvolvimento dos pititinhos, mas também dos que vieram, igual a Vitória, minha filha, por exemplo. Eu ver ela desenvolver no ministério, na vida, no relacionamento com Deus, não só no templo, mas fora do templo. Pra mim, cara, se eu parar por aqui, tá bacana. Mas você falou sobre a perspectiva de futuro. Eu creio nessa geração, esses meninos que estão sendo capacitados aqui, sendo muito melhores que nós fomos, né? Porque aquilo, a estrutura que a gente está deixando fundamentado para eles, né? O comportamento dele é diferente daquele comportamento que nós tivemos, né? Teve um momento que a gente, falando sobre fé, né? Eu cheguei para você ver que às vezes eles são crianças, mas eles estão bem alicerçados na palavra, estão sendo bem instruídos. Aí uma vez o Miguel tava passando mal, né? O filho do André, da guitarrista, né? E aí ele tava passando mal, ele tá com 7 anos na época, sei lá. E aí ele tava passando mal e tal, e eu fiquei sabendo que ele tava passando mal. E aí eu tô lá ligando o contrabaixo, ligando os equipamentos. E aí eu vi que ele tava lá perto de mim lá. E eu falei, Miguel, como é que tá, cara? Você melhorou? Ele, ô tio, eu só é curado. Aquilo ali me deu uma alegria, cara, de ouvir aquilo daquele menino. Tá entendendo? Que eu me emociono de ver que, tipo assim, a gente tá deixando um legado, né? Eu tô segurando aqui pra não chorar, né? Porque ver, né, os nossos filhos, né, alçando voos maiores que o nosso, é o desejo do meu coração. Quando eu me tornei pastor da igreja, cara, eu não ligo pra status. Se você entrar no meu Instagram, não tem nada que não tá escrito pastor Rafael lá. Tem Pastor presidente. Não o tem. prefeito na camisa, né? Quem quer me seguir é Rafa31MG. Eu não me preocupo com isso, cara, porque a árvore ela é denunciada. Porque é o que tinha disponível. O que tinha Rafa não dava pro Rafael. A árvore ela é conhecida pelos frutos, irmão. Se eu só tô preocupado com o título, não dá, não tem problema, não sou contra o título, você tá entendendo? Mas eu não sou apegado a isso. Então, quando surgiu a oportunidade de pastorear, de voltar novamente, a minha preocupação sempre foi: eu quero um lugar saudável para minha família congregar, adorar a Deus, para que eles possam ser instruídos na palavra, né? Meu filho daqui a pouco casa, ele tem os filhos dele, outra geração que está vindo. Mas eu ver que eles foram tocados, eles cresceram sobre um alicerce bem fundamentado da palavra que conduz a eles a um relacionamento com Deus, porque é o Deus da palavra, irmão. Então, o que eu vejo para o futuro é vir numa próxima geração, né? E eu quero usufruir disso também, de ver os movimentos que já estão acontecendo, sendo fortalecidos, irmão. Porque eu tô meio cansado, na boa. Fisicamente, meu trabalho é pesado, eu não sou integral na igreja. E a idade chega pra todo mundo. A idade chega pra todo mundo, aí minha filha na cola, pai, descende, não sei o que, e me obrigou a fazer inscrição. Não que eu não queira ir, às vezes o meu corpo não tá respondendo tanto, porque é 8 horas de evento. É 8 horas de evento, mas por aquilo que ela tá crendo, por aquilo que ela tá esperando, quem sou eu de marretar, de dizer não? Então, eu vejo para a igreja hoje, não só a nossa, a acesso, mas quantas outras que nós temos estima e cremos também, que é o corpo de Cristo,
o meu anseio é que algo vai mudar, irmão. Há um avivamento que tá para se manifestar, nós experimentamos um pouco, né? Esses dias eu estava levando minha filha para a escola e ela falou sobre aqueles avivamentos que aconteciam no nosso meio, né? Aí ela, pai, eu tô sentindo falta, porque aquilo eu era criança ainda, eu quero viver essas experiências. Se ela tá querendo, eles vão provocar esse negócio. Você pode anotar o que eu estou dizendo. Essa galera vai provocar esses avivamentos, essas manifestações de presença, de pessoas sendo salvas, que é o maior avivamento de todos. Então é essa perspectiva que eu tenho, uma igreja saudável, uma igreja que tem equilíbrio entre os frutos do Espírito, entre as manifestações do Espírito, e isso só acontece quando há alinhamento com a palavra de Deus também. Ô pastor Rafael, você compartilhou algumas coisas aí relacionadas à sua experiência com Deus. E vou fazer uma pergunta para você aqui, que eu tenho certeza que acredito que é a pergunta de todos que estão nos assistindo. Nesse processo, como disse, você saiu do rema, da sua mente cheia de informações, de conhecimento, e logo em seguida você tem uma ação, né, que você contou que você foi parar lá em Pará de Minas, mas você não teve suporte lá. Você falou, pô, não tive suporte e tal, não queria saber desse negócio de pastoreio. E tinha uma irmã que estava no seu pé falando, irmão, não foge disso, que é isso que Deus fez para você. E de repente você volta para um lugar onde você já teve, que é no meio familiar, onde a galera tava com o coração também sedento de experimentar mais, só que teve uma frustração em Pará de Minas. Chega a ter uma outra frustração, porque o pastor que você achou que ia pastorear a igreja, ele não assumiu a responsabilidade. E aí, como lidar com isso tudo, cara? Porque eu acredito que, por exemplo, a gente acabou de virar o ano, as pessoas começam com as promessas. Mas antes de chegar no mês de março, eu nem vou colocar no meio do ano. No mês de março, as pessoas já desfalecem pelo caminho. Como que você lidou com tudo isso que aconteceu? E mesmo você estudando numa escola que já tem um nome, né, que é o Verbo da Vida e tal, né, que é o Rema, e aquilo que Deus te deu como uma visão. Você saiu de lá e falou, Deus, é isso e isso que eu vou fazer. Olha, o meu desejo sempre foi levar as pessoas a ter a mesma experiência que eu tive de libertação da religiosidade. Sabe, tem muita gente pensando que Deus é ruim, né? Pensando que o acesso é para a palavra e aquilo que Deus tem de milagre é para pessoas específicas. E quando a gente tem isso em mente, a gente só quer espalhar, irmão, porque só dá valor à liberdade quem já teve preso, né? Então a gente até questão de vida financeira, por exemplo, de dizimar e ofertar, tinha um peso nessas coisas. Hoje há uma leveza, né? Então, essas descobertas, elas trouxeram consequências que não dá mais para você permanecer como você era. Você pode até tentar, é uma luta muito grande, sabe? Né? Minha filha, um dia a gente estava discutindo isso, eu estava frustrado, cansado e essas coisas de ministério e tal. E aí eu falei assim, ali, se eu abrir mão disso, se eu abrir mão, se eu me frustrar, se eu desviar, eu falo, a gente discutindo em família ali. Aí minha filha fala, pai, eu acho que é mais fácil desaprender a andar do que você retroceder nisso que você crê. E tipo assim, todos esses starts foi porque dentro da minha família também foi bem fundamentado isso. Então um salva o outro nessa situação. Quando eu preguei a primeira vez sobre a palavra da fé, eu tinha uma expectativa lá no alto que algo poderoso ia acontecer, eu nunca tinha pregado. Vou dar esse exemplo de estrutura. Eu lembro também do Hugo, que teve essa experiência. Quando a gente vem então pregar dentro dessa palavra poderosa, transformadora, e algumas pessoas falavam coisas que não tinha nada a ver, e aí eu voltei, eu não consegui ministrar diante de tanta pressão no meu psicológico de responsabilidade. E aí eu cheguei em casa, ainda dentro desse tema aí, eu cheguei em casa assim, eu passei vergonha na ministração, fiz os outros passar vergonha também, a vergonha alheia, eu falei assim, eu não saiu nada daquilo que eu esperava, só que Deus já tinha me chamado, não adianta, irmão. Aí eu cheguei em casa calado, assim, chateado, eu passei uma humilhação, pregação ruim pra caramba. Meu filho, acho que tinha uns 7 para 8 anos, um negócio assim, ele tinha uns 8 anos, a Vitória era bem pequena. E aí eu tô calado na sala, ninguém falou nada, e de repente, cara, o Eric chega assim, pai, ele não sabia do que eu tava pensando, mas Deus sabe. Não sabia, ele sabe, né? E ele fala, pai, isso é só o começo, irmão. Olha aí.
isso é só o começo. Cara, me bateu uma ira santa, cara. Que aquele dia eu tinha desistido. Aquele dia porque eu já queimei, assim, na largada, deu ruim pra caramba. E aí veio aquela ira santa, falei, cara, eu não vou, porque foi a primeira dificuldade que eu passei, é expressar aquilo que eu tinha recebido. Foi a primeira dificuldade. Então, quando eu venci isso por causa daquilo que Deus fez, eu nunca mais pensei assim, não vou falar mais desse negócio, porque não dá. Às vezes você tá no supermercado, irmão, tá rolando um papo ali na fila, e você tem uma responsabilidade de levar o conhecimento às pessoas. Você tem uma responsabilidade de levar a verdade a uma pessoa que seja. Não interessa a quantidade de pessoas que vão ser alcançadas. A parte de proclamar o evangelho é nossa, irmão. Se as pessoas não quiserem ouvir, já não é responsa nossa. Então eu vejo isso, eu falo assim, há uma responsabilidade da nossa parte, porque não é um status, irmão. Não é um status. Quando eu fui para o Verbo da Vida, o Rema, minha vida foi transformada. Eu fui licenciado pelo ministério, comecei a fazer parte da galera que ia dar aula, comecei a estudar. E, tipo assim, tava tudo caminhando para isso, mas não era o que Deus queria para aquele momento, sabe? Então a gente às vezes vai ter que, poxa, mas né, às vezes a gente tá acostumado a seguir caminhos óbvios, e não é isso que muitas das vezes vai ser, entende? Então, não dá para voltar, irmão, não dá. A gente vai partir pro final, né? Porque a gente já destrinchou tudo que era necessário nessa noite pelo nosso queridíssimo pastor Rafael Oliveira. Eu queria, para finalizar, a gente tem aqui a pessoa do Isley, né, que é um pastor da sua igreja hoje, né, congrega com você, chegou hoje, faz parte do corpo do seu presbitério, né, um dos presbíteros da sua igreja. Eu queria fazer um desafio para ele sim, cara, de você, Isley. Você está com o seu pastor na sua frente, cara. Qual a pergunta que você gostaria de fazer para ele, para deixar ele constrangido, fazer, cara, eu aprendo muito com você, mas tem isso que pega. Ele sabe, cara. O pastor Rafael sabe, igual eu brinco com ele, né? Desde o começo. Engraçado que as pessoas que às vezes nos levam para Cristo, às vezes nem eles ficam em Cristo, né? Mas Deus usa as pessoas como ponte. Mas ele sabe que eu sou grato a Deus, né, pela vida dele. Foi um dos caras que me motivou mesmo a estudar, mano. Não batia nas minhas costas, vai estudar não. Ele e o pastor Júnior também, que tá nos assistindo, foi um dos caras que insistiu na minha vida. Encheu você de livro, como você falou aí, cara, acho que uma pergunta, né, que pra me perguntar pra ele a respeito disso é, cara, o que não te levou a parar? Porque depois de tanta pancada, eu tô com ele, já tem uma caminhada já. Eu falo com a minha esposa em casa, falo, cara, esse cara, não sei não, sabe? Ele é fora da curva. No processo, né? A gente já tá junto há algum tempo. Eu já apanhei com ele, mano. Tô apanhando com ele hoje ainda. E eu falo com a Tawana assim, amor, esse cara viu, mano. Alguém. Ele tem que ter visto algo assim, né? Como o Paulo, né? Que não fez ele parar. E todas as pessoas que estão nos assistindo hoje aqui, Hugo, escutou uma parte, né, cara? Não escutou tudo, né? Porque não dá tempo. Mas a pergunta é, pastor, o que você viu, cara, que você não parou até hoje, mano? Olha, desde que a gente né, tá nessa caminhada, realmente a gente passa por situações e justamente ver o cuidado de Deus, cara, parar pra mim é ser ingrato, sabe? Eu não sou uma pessoa ingrata, eu tenho minhas dificuldades, né, meu temperamento, mas eu não sou ingrato e jamais vou me esquecer, né, daquilo que eu vi acontecer na minha vida, a transformação de temperamento, transformação de caráter nesse sentido, os milagres que eu vi acontecer e os que eu tenho como visão dentro do meu coração que ainda não se manifestaram. Mas eu sei que às vezes bate aquela frieza, né? Eu trocando ideia com Deus esse dia mesmo, porque, poxa, eu tô trabalhando muito, igreja dá muito trabalho, os bastidores, né? A gente tá aqui, a gente tem vários projetos que a gente tem em mente para botar em prática, mas falta mão de obra, né? E os que acontecem, muitas vezes a gente fica na mão por situações e eu tomei a decisão de caminhar com o Senhor, irmão. Né? Eu não me cabe, e a questão não é só de estar fervoroso ou não. É igual quando eu falo sobre casamento. O que sustenta um casamento não é amor, cara. Amor não, porque tem dia que eu acordo me odiando. Falo, cara, que eu não devia nem ter acordado hoje, ô miséria.
Tem dia que você não tá se amando. Então, o que vai sustentar um relacionamento conjugal? É a aliança, é o compromisso. E tem dia que você sente vontade de partir esse negócio. Mas quando você tem uma responsabilidade, é a mesma coisa com Deus. Tem dia que você não tá sentindo Deus, tem dia que você tá percepção, você se sente abandonado. O sentimento ele é enganoso. Porque desde das escrituras você vai ver um camarada que viu Deus falando, pedindo os discípulos dele. Vai lá e pergunta se é ele mesmo ou se espera outro. E o cara tava com eles. E o cara tava com ele. Então eu sei que, cara, há uma marca no meu coração, há um desejo intenso de manifestar. Eu queria ter mais, tipo assim, tempo para isso. Eu queria ter mais argumentos também. Mas tem respostas que eu ainda não tenho. Mas enquanto eu não tenho essas respostas, uma coisa eu sei. Como diz Paulo, eu prossigo para o alvo. É porque é no alvo que está o prêmio. É na caminhada que está o prêmio. Mas eu quero experimentar, irmão. Eu quero viver avivamentos. Né? Eu já tive visões, né, de manifestações de Deus na minha frente. Então, todas essas coisas, elas me impulsionam a caminhar, irmão. Então, toda vez que vem essa vontade, esse desejo de parar, o dia mal vem para todo mundo, irmão. O desejo de parar, porque muitas das vezes a gente começa a pôr na balança algumas coisas e falar, não vai rolar esse negócio, eu podia estar fazendo o dobro de renda se eu tivesse mais, sabe? Mas aí toda vez eu chego à igreja aqui, eu falo isso com a galera, eu falo assim, olha, eu coloquei na minha mente que, em primeiro lugar, esse lugar de reunião é o meu lugar de descanso. Então tem dia que eu tô só o pó, irmão. E, literalmente, né, que eu trabalho com madeira e poeira, né? Poeira mesmo. Mas eu tenho no meu coração, falo, cara, não tem outro caminho. Então, como diz os antigos disseram ao Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu não tenho pra onde ir, irmão. E, cara, o chamado persegue, né, cara? Então não tem jeito. não Tem uma tem música como. até com o Cacá canta que fala não voltar pra trás, né? Que o chamado persegue, cara. Não tem como voltar pra trás. Porque o chamado, ele tá intrínseco da nossa vida. Né? Nossa, Sim, eu já tentei é uma fugir coisa várias só. vezes, mas não tem jeito. Ele vai atrás. Ô, Hugo, esse ano 2026 a gente tem algo queimando no nosso coração. O pastor Rafael, camarada também de total entrega. O que você espera para esse ano 2026? O ano da profundidade. É bom a gente finalizar com essa ideia, porque a expectativa, a profundidade, ela vai acontecer, ela está relacionada ao tanto que eu abro mão, ao quanto eu estou disposto a abrir mão para viver para o Senhor. Né? E a gente conversando qual seria o tema para esse ano, e até minha filha, ela é muito voltada para isso, e ela trabalha com as mídias da igreja também. E aí ela falou, pai, como que a gente vai trabalhar? E eu falei, cara, eu tô pensando em alguma coisa relacionada a discipulado, alguma coisa assim. Aí a gente trocando ideia, a gente chegou nessa consenso sobre profundidade. E aí nós tivemos a reunião, né, terça-feira, e falamos sobre isso. Sobre o quanto nós estamos dispostos a abrir mão nesse ano para viver algo com o Senhor. Né? O que você gosta? O irmão ali já fez o propósito dele lá de abrir mão de determinada coisa. Então é quanto eu estou disposto a me despir das minhas próprias vontades. Então eu creio que será um tempo de milagres, irmão. Eu tô crendo um tempo de nós termos experiências nesse ambiente aqui que a gente não teve antes. Novidades nesse âmbito de manifestação do Espírito. Mas isso só acontece no momento que eu estou disposto a abrir mão de algo. E o bem mais precioso, se eu perguntar para cada um que está aqui, você que está assistindo, eu creio que o bem mais precioso que você tem para consagrar ao Senhor é o tempo. É o bem mais precioso, porque todo mundo que você conversa hoje, o que ela menos tem. Ah, Verdade. eu tô sem tempo. Então, em determinado momento, a água dos poços de Belém, né, que Davi queria beber, os valentes buscaram a água e ele, cara, isso é valioso demais, isso custou sangue, irmão. Ele derramou aquilo que ele mais desejava como adoração a Deus. E esse ano eu estou disposto, irmão, a derramar para poder levantar em adoração ao Senhor. Então essa é a minha perspectiva para esse ano. Bacana. Bom, gente, a gente vai finalizar. Só para finalizar, eu vou fazer uma frase que o Cacá fala muito, que é sobre o tempo, que você falou que hoje o tempo é precioso. Deus sendo eterno, ele criou o tempo para que a gente possa ter tempo com ele, cara. Então, é uma coisa, assim, que me faz pensar, cara. Assim,
sendo ele eterno, não há contagem de tempo. Mas ele criou um tempo para que a gente possa ter tempo com ele. Que a gente possa buscar isso mesmo, valorizar esse tempo de ter um tempo com ele. Eu queria agradecer você, Rafael, pela pessoa que você é. Queria dizer, cara, que vocês estão no caminho certo. Eu estive aqui num culto, né? E, cara, eu revivi muitas coisas aqui nesse culto que eu tive um dia pela manhã aí. Fui tocado de uma forma muito generosa por Deus, que há tempos que eu não tinha sido tocado. Né? Senti a presença forte de Deus numa manhã aqui. E Deus falou muito comigo numa manhã. Vocês estão no caminho certo, a trilha, segue, prossiga, siga em frente. Queria agradecer você por estar fazendo parte desse movimento, né, que chama Acesso, Cristã Acesso. Deus possa te encorajar para seguir mais, tanto você como o Wesley, o Thiago, que é da equipe aqui, para que vocês possam prosseguir, cara, porque a palavra ela tem que ser falada, tem que ser levada aos lugares que a gente... E esse mecanismo que a gente está fazendo uso dele hoje, ele quebra bolhas, rompe fronteiras, né? Vai chegar em lugares que a gente pessoalmente não chegaria. Então não desista, prossiga, faça o que tem que ser feito. Eu queria agradecer por estar fazendo parte do primeiro episódio. Eu sou do Thiago, da sua pessoa. Nós somos gratos pela sua vida. Também sou grato pela vida de vocês. E galera, não esqueça de compartilhar, tá aí até agora. Compartilha, dê o seu joinha, seu like. Vamos para mais outros episódios aqui uns dias. Forte abraço, boa noite. Valeu, Rafael. Valeu, Wesley. Valeu, Thiago. Valeu, até mais. Gente. Valeu.